Alô, irmãos, irmãs em Cristo Jesus, paz, graça e misericórdia nesse dia, para todos nós, né? Esse dia que é o dia 7 de fevereiro de 2023, graças a Deus, né? Estamos aqui, né? Na luta diária, cotidiana, né? Contra o mal, contra os espíritos malignos, né? E contra nós mesmos, né? Nossas concupiscências, vaidades. Amém, né? Vamos orar, irmãos. Orar e vigiai, né? Orar e vigiar, para não cair em tentação, né? Para que possamos seguir o caminho das virgens prudentes, que ouvem a palavra e a põem em prática, né? Graças a Deus, né? Vamos aí, né, em frente, né? Domingo que vem tem ajuntamento, vamos confirmar, né, se Deus quiser. E vamos ver aí a nossa história, né? História da palavra, né? História do Evangelho, não é isso? E que se perverteu durante os tempos, e agora a gente está vendo, sim, quais são as perversões, né? São muitas, né? As opiniões, né, das pessoas. Cada um tem uma opinião sobre o Evangelho, sobre passagens, né? Porque exatamente a dona da verdade é a igreja, né? Fora da igreja não há possibilidade de alguém atingir a verdade, né? Entender, né, a verdade. Foi o que o Senhor Jesus disse, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós estamos vendo aí a história aí do evangelho que se perverteu, né? Por causa das opiniões particulares das pessoas, né? A respeito da palavra do Deus vivo, né? Que é a verdade, o caminho e a vida, e é o seu Filho Jesus Cristo. O grande mistério, né? Então os homens, quando a gente fala em mistério, eles, né, ficam logo, né, em contrariedade, porque não querem entender que existem mistérios, sim. Porque a nossa inteligência não consegue captar, né, determinadas coisas que aconteceram no mundo e que também foram reveladas, né, como sendo mistérios. Então nós estamos falando aqui do iluminismo, que foi um movimento, né, contrário ao catolicismo romano, né, contrário ao protestantismo, contrário às religiões, né, mas principalmente contrário ao cristianismo, né, daquela época, que mandava no mundo, né, porque o Papa era, digamos assim, o grande rei aqui na Terra, porque se dizia representante de Deus e de Jesus, né? E aí as nações deram poder a ele, não é isso? Então nós estamos falando do iluminismo, com esse movimento contrário, né? Certo? Mas que também, né, não fugiu da sua teoria, digamos assim, em termos de Deus, né, porque eles inventaram a teoria do deísmo, né, um Deus distante, né, e proclamaram como Deus a razão humana, né, o homem, né, Deus agora é o homem se tornou Deus. Como diz aí um dos filósofos, né, do pós-iluminismo, ele disse o quê? Que Deus está morto, né? E quem matou Deus fomos nós, os homens, né? Para nos colocar no lugar dele, certo? Isso é uma grande verdade, né? Para os homens que não temem a Deus. Então nós vimos aqui que
lá na Alemanha, né, foi criada uma religião da razão, né, certo? Religião da razão, quer dizer, a razão é o Deus agora, né? Mas nós vamos falar aqui um pouco do misticismo, né, que também é uma opinião particular de pessoas, né? Então, o misticismo é o quê? É a crença de que, não é crença, é uma opinião, né? É a opinião de que o indivíduo, ele pode e deve manter seu contato direto com Deus, né? Sem precisar de intermediários, como sacerdotes ou qualquer instituição, né? Então, o misticismo nega o quê? Ele nega o ministério e a igreja, né? Certo? Então, esse é um tipo de opinião que a igreja deve estar sempre atenta, né? Porque às vezes aparece esse tipo de entendimento no nosso meio. O misticismo. Nós não vimos aí que recentemente teve irmãos aí que diz que não existe ministério, né? Negou o ministério, negou a igreja, né? Então eles estão se entendendo diretamente com Deus, deve ser, né? Isso aí é o misticismo. O misticismo na Igreja Católica, quer dizer, ele começa lá, né? Todas essas opiniões particulares começou lá na Igreja Católica. E ela, né, veio exatamente dessas opiniões particulares que surgiram na Igreja primitiva, né? Então, desde os apóstolos, né, que aconteceram essas coisas todas que nós estamos falando aqui, e que vieram de lá para cá, né? Então, no catolicismo romano, o misticismo foi chamado de quietismo, né? Ou quietisto, né? Quietismo, quieto, né? A pessoa fica quieta, parada. Que consiste no quê? Nisso que a gente falou, né? Consiste na alma silenciosa, né? Quieta, né? Contemplativa, não é isso? Para quê? Quer dizer, a pessoa se tranca num quarto, digamos assim, né? Isso aí é o quietismo ou misticismo. Se tranca num quarto, fica lá silencioso, em jejum, quieto, né? Em contemplação. Para quê? Para receber as mensagens dos seres celestiais, né? Isso aí é o misticismo. Assim, era adquirida uma luz interior, né, que permitia comunicação direta com Deus. Olha aí, tá vendo aí? Uma opinião particular, né, que se alastrou, né, pelo catolicismo romano, pelo protestantismo e por toda a cristandade aí, né? Então lá o misticismo no catolicismo romano era chamado de quietismo, né? E no protestantismo também teve o seu misticismo, né? Durante o mesmo período, que foi entre os anos 1700 a 1600 a 1700, né? Então vamos ver aqui como é que foi, ó. Na Inglaterra, né, os Quakers se afastaram da igreja e da Bíblia, né, como única revelação, e substituíram as duas pela doutrina da luz, opinião particular, luz interior, né? Pois a crença, né, ou a opinião particular, né, era de que o Espírito Santo ilumina as pessoas para conhecerem a vontade de Deus, né? Ou seja, nas Escrituras não está escrito a vontade de Deus, né? Então foi abandonada as Escrituras, foi abandonada a igreja por causa de uma opinião particular que dizia que o Espírito Santo ilumina todas as pessoas para que elas conheçam, né, a vontade de Deus. Em 1652 foi formado um grupo de Quakers, né, que se intitulou, né, de Amigos. Então, quando os irmãos virem falar aí, né, de grupos que são chamados de amigos, né, isso aí a gente encontra em vários locais, né, os irmãos já ficam sabendo que eles têm
ligação com os quakers. E vamos parar por aqui hoje. Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.